Oi, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo sobre história da moda, finalmente. E hoje a gente vai falar da indumentária na Grécia Antiga. E por que eu falo indumentária? Até um certo período da humanidade, a gente não tinha realmente a moda, né? Esse sistema de mudança constante. Então, essa maneira de dizer a história da moda é mais uma maneira geral, porque até o Renascimento, né? Já tô falando aqui, mas até o Renascimento não existe nada parecido com a moda que a gente tem hoje. Mas também não é errado falar a história da moda, é só uma maneira mais geral de dizer. E hoje eu vou falar com vocês sobre todas as peças que eles usavam na Grécia Antiga e também sobre as cores das peças, que eu acho que é a primeira coisa aqui que é melhor eu falar. A gente tem aquela ideia errada de que eles usavam branco ou a cor natural do tecido, né, que era o linho e a lã, os tecidos que eles mais usavam. Só que, na verdade, eles usavam cores, sim. Essa ideia errada, né, de que eles não usavam cores, veio porque as estátuas gregas, né, que foram descobertas na época da Renascença, elas perderam a cor que elas já tiveram um dia. Então, acabou dando aquela ideia de que eles não usavam cores. Mas pesquisas que foram feitas depois já provaram, sim, que eles usavam cores. E a primeira pessoa que decidiu usar cores mais vivas, assim, foi o famoso pintor Polignoto. Ele usava o vermelho, o amarelo e o roxo. Mas também é bom aqui eu já falar que essa questão das cores era uma coisa mais para quem tinha condição financeira, porque as classes mais baixas não tinham condição de ter essas cores, né, no guarda-roupa deles. Então, eles usavam realmente o branco ou a cor natural do tecido que eles estavam usando. Só que teve uma prática que acabou ficando comum, que era que eles fizeram de tingir as peças deles, né? Só que ficava um marrom avermelhado. As classes mais baixas fizeram isso. Uma maneira, assim, né, de tentar, assim, ficar mais parecido com a classe superior. E só que essa prática acabou sendo, né, banida, de certa forma, porque as pessoas que faziam isso foram proibidas de frequentar certos lugares. O próprio historiador Heródoto, ele já citou um decreto ateniense que proibia que as pessoas que tingissem as roupas daquela forma, no caso as pessoas mais pobres, proibiam elas de frequentar certos lugares como o teatro, por exemplo, se elas tingissem as suas roupas. Isso é uma coisa assim bem horrível, mas se acontece coisa parecida hoje em dia, imagina antigamente, né? E outra coisa que é legal falar é que eles não usavam só cores nas roupas, mas também estampas. As estampas geralmente ficavam na extremidade das peças, e geralmente as estampas mais comuns, assim, era a cercadura grega, que eu vou deixar aqui a foto para vocês do que é a cercadura grega, imagens também de desenhos, né, de flores e de animais também. Gente, a indumentária grega era mais simples do que a gente pode pensar. Eles não usavam nenhum tipo de corte e costura nas roupas. Então, as roupas eram basicamente retângulos de tecido que eles jogavam sobre o corpo e ajustavam da maneira que era mais adequada ali, dependendo da idade, dependendo da ocasião. E era basicamente isso, era como se você jogasse, eu lembro até hoje da minha professora falando, é como se você jogasse um lençol sobre o seu corpo e ajustasse do jeito que você quer. Era isso que eles faziam. A diferença era o jeito que eles ajustavam. O jeito que eles ajustavam determinava qual peça era, né, na verdade. E a base principal da indumentária grega na época era o kiton. O kiton era, como eu disse, esse retângulo de tecido, eles colocavam sobre o corpo, e ele era usado tanto pelos homens como pelas mulheres. No caso, os homens poderiam usar até os joelhos ou até os tornozelos, e as mulheres só até os tornozelos. E ele foi usado aí entre o século 7 ao século 1 a.C. Além dessa questão do comprimento, né, que eu falei pra vocês, os homens poderiam usar o comprimento que eles quisessem, basicamente, e as mulheres só até os tornozelos. O jeito que eles prendiam também era com uma corda na cintura, e aqui nos ombros eles poderiam prender ou nos dois ombros ou um ombro só. E geralmente eles usavam alfinetes ou broches, porque os botões não eram usados naquela época. E também existiam dois tipos de kiton, o dórico e o jônico. O dórico ele era feito de lã e o jônico era feito de linho. Eles chegaram a usar seda também, mas eu vou chegar lá. Uma outra peça que eles usavam também era a clâmide, que era usada pelos meninos mais jovens e também por alguns cavaleiros. A clâmide também
retângulo de tecido. E ela era como uma capa mais curta, que geralmente ia até o joelho, e eles colocavam também sobre o corpo, só que prendiam de um lado só. Coisa que eu quero falar aqui com vocês também é que os gregos, né, eles não consideravam a nudez uma coisa vergonhosa. Por isso, muitas vezes eles usavam a clâmide, que lembram, é só uma capa, eles o colocavam por cima do quito, mas às vezes eles não usavam quito. Tipo, às vezes era só a clâmide mesmo, porque eles não consideravam a nudez vergonhosa. Por isso, até que eles se exercitavam nus, né? Era mais confortável, sei lá o que eles achavam. Uma coisa que é legal citar é que a própria palavra ginásio vem disso, né? A origem da palavra vem disso. O significado da palavra ginásio é exercitar-se nu, ou treinar nu. Então, foi por isso que essa palavra surgiu, porque para eles não tinha vergonha nenhuma, então eles se exercitavam assim. Já no frio, eles usavam outro tipo de capa. Essa capa se chamava imation. E o imation era, de novo, retângulo de tecido. A diferença é que ele era muito maior. Ele podia medir até 240 metros de largura por 1,80 de altura. Então, assim, já dava uma certa diferença, né? Mas era preso assim da mesma maneira, era só um pouco maior devido ao frio mesmo, né? Pra eles poderem se proteger. E agora, falando da versão feminina da clâmide, temos o peplo, que é basicamente um imation, na verdade. Aqui a clâmide era mais curta, né, porque era usada pelos jovens, o imation era a capa maior para se proteger do frio, e o peplo era uma capa mais para as mulheres. E como era para as mulheres, ela ia até os tornozelos, porque as mulheres não usavam nada até os joelhos, apenas os homens. Assim, na verdade, o peplo ele poderia até ser um pouquinho maior do que só até os tornozelos, indo até realmente o fim dos pés. Até os pés, pra vocês entenderem. E uma coisa legal é que muitas vezes as mulheres tentavam usar o peplo de tecidos mais finos, inclusive a seda. Só que a sociedade não curtia muito quando as mulheres usavam peças mais diferenciadas, então esse negócio de usar seda, né, em peças femininas, os homens não curtiam muito não. Então existiram até leis suntuárias para proibir que as mulheres usassem esse tipo de tecido. Isso, gente, aconteceu porque a seda, até hoje, ela é um tecido muito luxuoso, né, um tecido caro. E a sociedade daquela época não curtia muito isso de luxo no guarda-roupa entre aspas, de luxo nos trajes femininos. Tanto que naquela época, uma respeitável senhora ateniense mal era vista fora de casa. E as mulheres não eram muito incitadas a, tipo, competir entre si, sabe? Pra ver quem tem o traje mais vistoso ou o traje mais diferentão. Naquela época não tinha muito isso de se amostrar, digamos assim, com as roupas. Pelo menos no caso das mulheres, a sociedade não curtia muito isso. Na questão dos penteados, gente, os penteados também eram muito importantes. E ao longo dos séculos a gente consegue observar muito desenvolvimento nos penteados que eles faziam. E durante muito tempo, os cabelos longos eles eram usados tanto pelos homens como pelas mulheres. Isso foi antes da vitória grega sobre os persas. E depois disso, o cabelo comprido foi usado mais pelos meninos e pelas mulheres, porque quando chegava a puberdade, os meninos eles cortavam seus cabelos e ofereciam aos deuses. E na primeira metade do século V a.C., as mulheres começaram a usar fitas no cabelo para prender mesmo, e elas usavam em uma espécie de chinó, que seria tipo um coque. Depois que isso se tornou mais habitual, elas usavam as fitas para fazer tipo um cone que se projetava atrás da cabeça. As mulheres mais ricas usavam tiaras de ouro e pedras preciosas, e foi depois da conquista romana que os penteados que eles faziam começaram a ficar bem mais variados e elaborados. Foi nessa época que eles começaram a frisar o cabelo, enrolar o cabelo, e foi aí que surgiu o cabelo artificial. Foi basicamente nessa época que eles usavam, né, coisas quentes assim para enrolar. Eles utilizavam também chapéus, só que era mais comum nas viagens. E esses chapéus eram feitos de feltro e tinham abas largas. E eles usavam com maior frequência nos ombros do que realmente na cabeça. Só que também existem estatuetas de Tânagra que mostram que depois da conquista macedônia, muitas mulheres usavam chapéuzinhos cônicos no alto da cabeça. Esses chapéus geralmente eram muito parecidos com os chapéus chineses.
Agora, falando um pouco dos sapatos, né, dos calçados, os gregos não tinham costume de usar qualquer tipo de calçado dentro de casa, até as pessoas mais ricas. Eles só usavam aquelas sandálias, né, bem gladiadoras, digamos assim, aquelas sandálias de tiras, quando eles iam para as ruas. Embora as pessoas mais pobres andassem descalças até nas ruas, né, elas não tinham condição realmente assim nenhuma. Então, era assim, só que as cortesãs, gente, as cortesãs eram o máximo. Elas muitas vezes usavam sandálias folhadas a ouro, né? Não sempre. Só que uma coisa que quase todas faziam era colocar pregos realmente na sola da sandália que faziam a palavra siga-me. Então, quando elas pisavam no chão, faziam uma pegada escrito siga-me. Uma sandália dessa foi preservada e ela foi encontrada no Baixo Egito. Só que os historiadores eles acreditam que ela é muito parecida com as que as cortesãs gregas usavam mesmo. Já nos trajes de guerra, os soldados gregos protegiam com túnicas de couro, que eram reforçadas com placas de metal, e usavam também grevas nas pernas. E, gente, os artistas, né, do Renascimento Clássico, eles realmente acreditavam que os gregos, eles também guerreavam nus. Eles achavam que eles só usavam o elmo, o escudo e a espada. Mas não, eles realmente usavam um pouco mais coisas para se proteger. A infantaria pesada, por exemplo, mais conhecida como hoplitas ou óplitas, não sei como fala, e a cavalaria, né, a infantaria pesada e a cavalaria usavam aquele tipo de elmo grego, sabe, aquele típico elmo grego que envolvia toda a cabeça. A parte de cima do elmo tinha o formato de uma crina de cavalo, e era esse o material que eles usavam para fazer esse detalhe no elmo. Já a infantaria leve usava grevas de couro e túnicas de feltro duplo, ou couro também. E eles utilizavam também a clâmide durante as batalhas. E é isso, gente. Essa é a indumentária da Grécia Antiga. Apesar de simples, né, em alguns sentidos, eu acho muito legal, né, que eles eram, assim, bem mais detalhistas até nas coisas que eles usavam nas guerras e nos penteados do que realmente nas peças de roupa do dia a dia. E muito obrigada para quem assistiu até aqui. Muito, muito, muito obrigada. Se você gostou, por favor, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, né, para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo. Eu agradeço de verdade a todos vocês que assistem os vídeos. Eu espero melhorar a cada vídeo e muito, muito, muito obrigada. Ah, e me segue no Instagram também, esqueci de falar. Eu tenho 2 Instagrams. O meu, né, pessoal, e eu tenho também um que é de ilustrações. Então, quem quiser lá ver, por favor, veja. E obrigada de novo. E tchau!